Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Bem-vindo ao Papo de Biologia e hoje vamos falar sobre proteínas. Vamos falar sobre proteínas. As proteínas são moléculas orgânicas que desempenham uma função estrutural, de locomoção, transporte de substâncias, divisão celular e síntese de outras moléculas, né? E com isso ela tem ainda várias outras funções. Então, as proteínas são compostos orgânicos, que é uma cadeia de carbono ligada ao hidrogênio e várias outras moléculas ou elementos químicos, que tem função estrutural nas unhas, cabelo, pele, tem função bem energética, é a terceira fonte de energia. A primeira é o carboidrato e a segunda são os lipídios. Então, função de defesa com os anticorpos, a função enzimática, né, que são aqui no caso as enzimas, né, que fazem a reação química das células ocorrerem, e tem função também hormonal, né, como por exemplo a insulina e o glucagon, né, na questão de concentração de açúcar no nosso sangue. Então elas são encontradas em proteínas animais e nas proteínas vegetais, como por exemplo os ovos, o frango, o leite, né, o salmão, o atum, ou seja, os peixes aqui, no queijo e no peito de peru, por exemplo. E nas vegetais temos todos esses daqui, como a gente tem bastante hábito de comer o feijão, a aveia, né, o amendoim, o brócolis tem uma concentração muito forte de proteínas, tá? A quinoa, né, que são sementes dos Andes, a lentilha e o próprio queijo tofu. Então, as proteínas são formadas por dois elementos, tá? É formado por um grupo amina, tá? Que é um N ligado a um H e outro H, e um grupo carboxila, né? Que é um C ligado a uma hidroxila OH e uma dupla O, tá? Então, aminoácido, então vem do grupo amino mais o grupo carboxílico, por isso que é aminoácido, tá? E os aminoácidos, eles podem ser essenciais e os não essenciais. Depois vocês dão uma olhadinha aqui em quem são essenciais, não precisam decorar, e quem não são os não essenciais, tá? Os essenciais são aqueles que nós produzimos. Tá? As proteínas, elas fazem as ligações peptídicas. O que é uma ligação peptídica? É quando liga um grupo amina, né, que nós falamos aqui, por exemplo, um grupo amina com outro ácido carboxílico, aqui por exemplo. Então esse carbono, que ele faz sempre 4 ligações, ó, 1, 2, 3, 4, aqui está ligando a um hidrogênio, a um grupo amina e um ácido carboxílico e um radical qualquer. Então esse grupo amina aqui no caso, ele vai se ligar aqui a um grupo de um ácido carboxílico de um outro aminoácido, tá? Então, para isso ocorrer, então há uma perda de água, tá? Então existe uma desidratação aqui, tá? E com isso vai formar a ligação peptídica, tá? E para vocês, uma perguntinha que vocês podem responder aqui no questionário, tá? Um peptídeo é formado de 2 aminoácidos. Quantas ligações peptídicas ele faz? Um peptídeo é formado por 3 aminoácidos. Quantas ligações peptídicas ele faz? E se esse peptídeo ele formar 5 aminoácidos, né? Quantas ligações peptídicas ele vai fazer? Tá? Responda aqui então para a gente ir conversando nos comentários. Então, mas existe diferença entre os peptídeos aqui e os aminoácidos, tá? Os peptídeos, eles são moléculas formadas por poucos aminoácidos, tá? Geralmente até 50 aminoácidos aqui, tá bom? E as proteínas são formadas por mais de 50 aminoácidos, tá? Então todos eles são aminoácidos, tá? Então assim, os aminoácidos estão aqui as suas moléculas aqui de aminoácidos, tá? Então essa cadeia linear aqui, que tem menos de 50 aminoácidos, é um peptídeo, tá? E quando tiver mais, ele se torna uma proteína.
Aqui está uma visão dele 3D para a gente ver como é que seria o aminoácido. Tá aí as suas ligações. E, pessoal, e o que acontece quando possuímos uma molécula muito grande de aminoácidos? Então, essa molécula, quando ela é muito grande, ela começa a se dobrar. E quando ela se dobra, ela assume formas específicas. Tá? Então, essas proteínas, com isso, elas têm diferentes funções a partir da sua nova configuração que aqui é formada. Tá? E dependendo também da ordem dos aminoácidos e de outras que são dobrados. Então, por exemplo, temos aqui os aminoácidos que a gente falou, tá? Aqui os peptídeos, né? E as proteínas aqui, que, né, a gente já tinha falado. Então, quando o aminoácido ele tem essa configuração aqui linear, a gente diz que é uma estrutura primária. Quando ele começa assim, a se novelar, que nem aqui está mostrando aqui para nós, né? Então a gente chama que é uma estrutura secundária. E quando quando ele começa a se novelar mais ainda, então é uma estrutura terciária. E essas estruturas terciárias, quando elas começam a se aglomerar, chamamos elas de estrutura quaternária, tá? E essa estrutura quaternária é uma coisa bem comum, como por exemplo as nossas hemácias, tá? Então aqui as nossas hemácias, então são proteínas de estrutura quaternária. Então temos aqui várias proteínas noveladas, né? E esses aminoácidos aqui, eles têm junto deles um grupo M, tá? Que são esse aqui em azul. E nesse grupo M é que onde ocorre o transporte de oxigênio. Então cada hemoglobina aqui vai levar 4 moléculas de oxigênio para o nosso corpo. Legal, né? E as enzimas, né, elas são proteínas, tá? Que desempenham funções específicas. Lembrando que toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, tá? Guarde isso para vocês. E elas têm função de quê? Acelerar a velocidade das reações e, entretanto, elas não são consumidas durante o processo. Por exemplo, aqui temos uma enzima e uma maltose aqui, que é um carboidrato, como nós já vimos, termina em -ose, né? Então, esse carboidrato, que é a maltose, ele entra aqui na enzima, X aqui no caso, e aqui tem a quebra da molécula, tá? Transformando em glicose e outra glicose, né? Então aqui temos um disacarídeo que forma 2 monossacarídeos. E as enzimas, elas têm a função, como eu falei, de acelerar a velocidade das reações químicas. Então, por exemplo, uma reação sem enzima, ela tem um gasto energético muito elevado, né? E gastar energia é uma coisa horrível para qualquer organismo. É como se estivesse ocorrendo isso aqui. Você está subindo um morro e levando uma pedra, tá? Olha só o gasto de energia que você está tendo para chegar aqui no seu objetivo, que é esse aqui. Com a enzima, nós temos aqui os reagentes, tá? E esse reagente, ele faz ocorrer de forma mais rápida, com menos gasto de energia, e chegando aqui, no caso, nos seus produtos. Então, com a enzima, o caminho torna-se mais fácil para chegar no objetivo que ela tem que seguir. E a nossa digestão, como a gente sabe, ou podemos saber agora, começa na nossa boca. Então, na nossa boca, existe enzima chamada, por exemplo, amilase salivar, que tem o substrato, o amido, né, e que tem os produtos, a maltose e a glicose, né, e ocorre num pH neutro, tá? Lembrando que o pH é uma faixa que varia aqui de 0, no meio temos o 7, que vai até o 14, tá? Então, quando mais próximo do 0, mais ácido é o local, e quanto mais próximo de 14, mais básico é o local. Tá? Em torno de 7, então se torna um local neutro, tá? Então pH na verdade é a disponibilidade de elementos do hidrogênio disperso no substrato, tá? Então aqui, na boca temos a saliva, como eu falei, né, que tem a amilase, tá? Então sendo carboacumase é uma proteína, tá? E que dá o substrato do amido, que vai formar a maltose e a glicose, e é um pH neutro, né? Quando o alimento ele entra na boca, né, ele vai até o nosso estômago, então tem um suco gástrico. Temos a pepsina e a lipase gástrica, que vai agindo com as proteínas e os lipídios, né,
que vai formar outros produtos e é um elemento bastante ácido aqui. Aí o suco pancreático, o intestino, ele vai liberar várias outras enzimas aqui, tá? Que vai agir nesse material aqui no caso e vai formar esses elementos aqui, tá? Então é um pH mais alcalino, ou seja, ele é mais básico, tá? Então tende a ser entre 7 e 14. E assim como o suco entérico também, né? Que vai liberar várias enzimas, né? Que vai agir nesses substratos aqui, vai formar esses produtos. Então aqui tem um pH mais alcalino. Então no estômago ele tende a ser mais ácido e no intestino ele tende a ser mais básico. E essas reações, elas têm, como nós vimos, né, ela ocorre num ambiente ótimo. Então o ótimo seria isso aqui, né? Então os extremos seria não um ambiente regular ou não adequado para a sua ação. E quando mais você chega aqui no seu ápice, né, é o ótimo dela da sua ação. Então, por exemplo, e essa enzima que é a pitialina, né, ela ocorre com o substrato ela ocorre com um substrato amido, né, que o seu pH ideal é o 7, tá? Então é um pH neutro, né, que está aqui na nossa boca. Já a pepsina, que age nas proteínas, precisa de um pH mais ácido, no caso dos nossos estômagos, né? E a lipase, né, que age com os lipídios, né, precisa de um pH mais alcalino, né, mais básico, tá? Que é nos nossos intestinos, tá? Então, por exemplo, nós precisamos aqui de uma temperatura do nosso ótimo em torno aqui de 35 graus aqui, vamos supor assim, né? Já as bactérias, que são extremófilas, que vivem em ambientes mais quentes, né? Precisa de uma temperatura maior para poder fazer as suas reações, tá? Então, pessoal, por enquanto é isso, a aula bem tranquila. Se você gostou, dá um joinha, curta o canal, deixe seus comentários, responda as perguntas, tá? E até a próxima, tá? Muito obrigado, tchau, tchau.